Fala galera, eu sou Guilherme Gobi do canal Plano Gobi e hoje o vídeo é sobre a importância do ambiente equilibrado e agradável para famílias que se preparam para crises e adversidades. Pois é, nesse vídeo eu vou tentar explicar o porquê de algumas escolhas minhas aqui para o rancho, né? O porquê que eu vejo o refúgio muito mais do que simplesmente refúgio no sentido etimológico, no sentido cru da palavra, né? Refúgio de ser para onde se foge, né, para escapar de um perigo. Em nosso caso, especialmente, e talvez seja o caso de muitos de vocês, o nosso refúgio é o nosso lar, é onde nós moramos no dia a dia, nós escolhemos viver assim. E daí a importância desse ambiente ser um ambiente agradável, de ser um ambiente, um bom ambiente para trabalho, um ambiente agradável e harmônico, que ajude no desenvolvimento e amadurecimento dos meus filhos, né? A razão de termos escolhido esse local, né? Tanto pela segurança, né? Quanto pelo ambiente, pelos espaços, pelas comodidades que a gente consegue oferecer para os nossos filhos aqui, para não criar, principalmente nos nossos filhos, aquela sensação, aquele ambiente de preocupação constante, né? Aquela paranoia de que o perigo está a chegar a qualquer momento e etc. Bem, não que não seja importante ter uma noção do que pode vir a nos acometer no futuro, breve, o médio prazo ou longo prazo. Mas as crianças precisam de um ambiente saudável para aprender, né, para desenvolver diversas habilidades, né? E daí, após a gente ter olhado vários, né, sítios, alguns com espaços muito maiores, alguns com potencial, né, de econômico melhor, né, principalmente para a criação de animais, etc. O porquê de termos escolhido este ambiente, o rancho, e o porquê que estamos trabalhando, né, já fazem, né, 10 meses praticamente, para deixar esse ambiente mais agradável. E por que que isso é tão importante para mim? Primeiro eu gostaria de falar dos recursos e estruturas que eu achei essencial, e eu acho interessante eu compartilhar essas coisas com vocês, porque faz um ano já praticamente que nós estamos aqui e tem funcionado muito bem para a gente. Possivelmente você tem intenção né, tem essa preocupação com crises futuras, né, e tem certo receio de pegar sua família e mudar com ela para as montanhas, para o interior, enfim, para algum lugar mais reservado e não poder oferecer conforto e uma qualidade de vida interessante para elas nesse local. Então eu vou compartilhar com vocês essas informações. A primeira dessas, nesse quesito, estrutura e segurança do rancho, é a respeito da casa. A gente chegou aí numa propriedade, por exemplo, uma propriedade bem maior, mas praticamente toda de mata virgem. E a casa, eu gostei, particularmente eu gostei do espaço, gostei da propriedade, gostei do acesso, da segurança que se poderia transformar ali, na possibilidade de no futuro dividir mais algumas chácaras dentro dessa propriedade, né, respeitando os limites de mínimos de propriedade rural, para criar uma pequena comunidade no entorno com o mesmo tipo de mentalidade, que eu acho interessante, acho importante. Porém, a casa oferecia uma estrutura muito, muito ruim. Eu não consegui me ver levando a minha família, né, levando os meus filhos, tirando da nossa casa, do nosso antigo refúgio, onde a gente morava na chácara, numa praia, e tinha certos confortos, para levar para aquela casa naquele momento. Nós precisaríamos botar aquela casa abaixo, antes de qualquer coisa, e construir uma casa nova. E eu não vou dizer que a nossa atual casa tem problemas, tem, e não são poucos, até porque ela é muito grande para a gente, mas aquela casa especificamente era inviável para simplesmente levar a minha família e começar a trabalhar, né, naquele espaço. Eu precisaria alocar a minha família para um outro local por uns 6 meses, se bobear um ano,
antes de podermos ir para aquele local. E aqui para onde a gente veio é um local onde a segurança é muito importante para a gente. Bem, só tem uma via que dá acesso ao nosso vale. Nesse vale tem outras 3 propriedades, mas esse vale se divide em outros vales, né? Então a estradinha que vem até a nossa propriedade é própria, é nossa estrada, né? E nas margens da nossa propriedade, tanto na margem norte quanto na margem sul, existe outra estrada que dá acesso a outras 2 propriedades que são de pessoas que têm um pensamento muito parecido com o nosso, né? Um deles é agricultor, uma família de agricultores que é fantástica, eu acho que eu já comentei com deles aqui no canal. É uma sorte que a gente deu muito grande, né, nessa empreitada. E então, assim, segurança era um fato muito importante, e aqui é um local onde a gente se sente efetivamente seguro. Estou falando de estrutura, não estou falando do nosso projeto, nosso protocolo de segurança, não, estou falando de local, principalmente. Além disso, eu gostaria sim que fosse no alto. A gente tem 2 morros, eu gostaria de que a casa fosse no alto e não embaixo do vale, por uma questão estratégica. Mas de qualquer forma, a gente tem uma sensação de segurança e realmente uma capacidade de trabalhar a nossa segurança aqui que é bastante interessante. E aí os nossos protocolos, os cães e algumas benfeitorias, algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente já fez e ainda pode fazer, que aumentam essa sensação de segurança. Além disso, em termos de estrutura, né, nós temos uma casa principal, onde fica o meu escritório, então eu consigo trabalhar em casa com espaço, um ambiente reservado para isso, que é importante, principalmente para mim, que trabalho em casa. Além disso, uma coisa que para a gente é interessante, nós temos 2 pequenos chalés para hóspedes, que podem ser para hóspedes, mas serviriam, né, em último caso, uma necessidade de abrigar. Eu não vou nem dizer meus pais, porque meus pais só têm um quarto de hóspede dentro da casa e obviamente que eu os abrigaria aqui dentro de casa, mas nos chalés que a gente tem, que hoje a gente utiliza para receber amigos e tal, no momento de crise eu poderia receber minhas irmãs, meus sobrinhos com facilidade. Além disso, nós temos um depósito bastante seguro, um depósito de alvenaria, né, ou dizer semi-subterrâneo, né, porque ele está encravado numa encosta. Nós temos um depósito também, uma despensa fora da casa, que eu também acho relativamente interessante, para termos capacidade de gerenciar as nossas reservas em 2 pontos distintos. Temos uma área de lazer, que é importante, porque se a gente vive num local isolado, é longe para a gente ir a outros locais e tal. Então, nos finais de semana que a gente não pode deslocar, ou tá chovendo, ou tá sol, ou a gente está trabalhando aqui, enfim, é importante que eu tenha um ambiente legal para os meus filhos, para fazer uma coisa diferente com eles, né, para receber gente também, receber amigos. Nós temos, em termos de, agora pensando em segurança alimentar, uma área de pasto que ainda está em formação. Agora a gente deve começar a fazer o cercamento, a semente do pasto já pegou, já estão altos em algumas partes, né? Então, em breve a gente vai desfazer o aprisco que tem no vídeo aqui no canal. A gente deve desfazer aquele aprisco que deve ser transformado num galpão para criação de aves. E as cabritas e as ovelhas que devem chegar em breve. Gostaria que já tivesse acontecido, mas ainda não deu. Vão vir para esse passo. Então nós temos essa fonte de proteína, que pode vir a ser uma fonte de recurso também extra. Temos os lagos, né, como uma outra fonte, uma outra segurança para a proteína, que são a tilápia, pintados, enfim, tambacu, né, que é um híbrido dos tambaquis com pacu. E espaços para hortas, já temos um pomar, estamos implementando um outro pomar numa outra área. Temos bastante frutífera. Na última contagem, a gente conseguiu, tirando o araçá, que é uma coisa que tem muito aqui espalhado pelo mato, né? Mas de frutíferas efetivamente plantadas nós temos 80 e alguma coisa de frutíferas, porém a diversidade não é tão grande, já que só de limão nós temos 30 pés, né? Então
de diferentes espécies de limão. E em breve, como eu falei, né, a nossa área, o nosso galinheiro vai começar, na verdade a gente começa esse mês, né, se Deus quiser, a construção dele. Tá difícil arrumar mão de obra para ajudar a fazer a parte de alvenaria, mas em breve a gente deve começar. Essa parte constitui a estrutura, né, do nosso retiro, o que a gente considera essencial para a segurança, tanto física quanto segurança alimentar. O ambiente também, para a gente é importante que ele ofereça um ambiente adequado, tanto para trabalho, uma vez que eu trabalho em casa, por exemplo, quanto para aprendizado. Os meninos estudam em casa, como vocês sabem. Obviamente para lazer, nós temos 2 filhos pequenos, e além do aprendizado, além dos estudos propriamente deles, muita coisa aqui no entorno é interessante para outro tipo de aprendizado, o aprendizado que eles têm em contato com a natureza, né? O espaço que eles têm para lidar com o conhecimento do dia a dia, para fazer novas descobertas, e além, obviamente, das coisas que eu ensino para eles referente à natureza, e eles adoram. Então, assim, isso também é bacana pra gente, é bastante interessante. E em relação às crianças, é um ambiente sensacional. Aqui a gente tem a possibilidade de observar os animais, de abater uma galinha, abater um coelho. A gente fez, na verdade, na antiga casa, né? Aproveitou estudar o sistema respiratório, o sistema digestório dos mamíferos. Mas, por exemplo, é um ambiente adequado, é um ambiente que propicia que as crianças botem em prática aquilo que a gente está vendo, né, principalmente nessa primeira fase da educação deles, onde o conhecimento de ciências da natureza é tão importante, pelo menos para nós. Além disso, esse ambiente acaba incentivando muito mais, despertando muito mais curiosidade, né? Não tem um dia que eles não surgem com uma pergunta, um porquê. Hoje, por exemplo, a gente observou uma espécie de cobra, que não é uma cobra, e aqui não é muito comum ter cobras por conta da altitude e do frio, mas esse é um réptil relativamente comum aqui, chama-se cobra de vidro, né? Eu vou botar uma imagem aqui. E a cobra de vidro, ela na verdade, ela não é uma cobra, ela é um lagarto sem patas, né? Ela possui pálpebra, que é diferente, né? O que diferencia, por exemplo, das demais cobras. Então, assim, é um privilégio poder mostrar para eles na prática essas diferenças. Então, diferenciar sapo, rã, de outros, os peixes, as aves, observar tucano, observar diversas espécies de pica-pau, gaviões e etc. Então, assim, é um ambiente muito propício para o desenvolvimento desse tipo de conhecimento, né? Obviamente que para mim é bastante interessante. Assim como é bastante interessante para mim é que eles desenvolvam a habilidade de sobrevivência na natureza. Eu já comentei por aqui, a gente já fez curso de sobrevivência para crianças e adolescentes, e meus filhos têm uma paixão por isso muito grande. Não só pelos equipamentos, por lanterna, bússola, faca, mas por aprender a fazer uma armadilha, aprender a se localizar e etc. Isso para mim é bastante interessante, isso para mim é bacana. E, finalmente, a parte de lazer. Quando a gente estava procurando o novo refúgio, e, por exemplo, teve um local que eu fui, que o espaço era bacana, tinha galpão para criação de aves, tinha pasto, tinha curral, tinha uma estrutura bem bacana, voltada, que atenderia de forma sensacional às preocupações de subsistência, por exemplo, né? Porém, entretanto, não era um lugar onde eu via meus filhos crescendo, brincando, correndo. A casa era mais nova, mas era simplesmente uma casa no meio de um sítio com uma estrutura bacana para se produzir alimentos, proteína, etc. Então, mas assim, não era, eu não vi meus filhos felizes ali. Aqui é diferente, aqui eles têm uma área gramada muito grande, eles têm a casinha da árvore, eles têm balanço, trilha para andar de bicicleta, para andar a pé, trilha para... Pô, tem muito espaço aqui, tem a piscina, né? Agora no verão eles têm aproveitado bastante, né? Em breve a gente deve fazer, pro verão que vem, né? Na verdade, a gente deve ter uma piscina natural também, com água direta do mar nascente, formando a piscina e saindo, devolvendo pro riacho. Então, assim, quando você está preocupado com preparação
e ter uma família, não se trata só de estocar comida ou produzir alimento. Não se trata só de garantir segurança da sua família. Não se trata só de comunicação, de redundância em equipamentos, enfim. Se trata em criar um ambiente saudável, um ambiente agradável para a sua família. Eu digo, né, e é o que eu sinto efetivamente, que meus filhos estão crescendo como homens fortes, preparados para diversas adversidades, sem perceber. Ontem eles estavam fazendo um carrinho, usando uma caixa dessas caixas de feira grande, plástico, fazendo um carrinho para ajudar a carregar, nas coisas do sítio. Eu cortei muita lenha, por exemplo, a semana, e só tinha um carrinho de mão, o outro carrinho de mão tá ruim e tal. Então, assim, eu ajudei eles fazendo, eu fiz a furação e eles acharam, o Heitor achou os parafusos e porcos que iam servir, eu sugeri usar a argoela e os dois trabalharam junto ali, apertaram e montaram o carrinho, com 7, 4 anos. Então, assim, eles estão aprendendo a se virar no futuro, porque o meu grande objetivo não é cuidar da minha família a vida toda. Meu grande objetivo é preparar meus filhos para que eles não precisem de mim para se cuidar. Parece um pouco triste isso, mas é a minha grande realidade. É, na verdade, como eu acredito que deva ser, como eu acredito que os pais devam trabalhar e preparar seus filhos. Bem, pessoal, então é isso. Eu queria dizer que você, preparador, sobrevivencialista, né, que tem família ou que está fugindo desse ambiente caótico, né, das cidades hoje em dia, ou do mundo secular que compartilhamos no nosso tempo e que quer e que se cerca de preocupações a respeito, né, da segurança, do estoque, do, do, do acesso a informações e etc. e tal, que é preciso equilibrar e equilibrar muito bem a qualidade de vida da sua família com as nossas preocupações. Aliás, as nossas preocupações é nossa função como homens fazer com que elas respinguem o mínimo possível na nossa família. É assim, é dessa forma que eu vejo. Uma família que vive num ambiente equilibrado e harmonioso é uma família mais preparada também para enfrentar adversidades futuras. Tem que ter a mentalidade, tem que saber o que está acontecendo, tem que saber o porquê que a gente armazena comida, tem que saber o porquê que a gente cria os animais, tem que saber o porquê que a gente aprende a fazer as coisas na oficina, tem que saber o porquê de saber sobreviver na natureza, tem que saber o porquê o mundo está como está, ok? Mas não precisa viver isso, essa preocupação o tempo todo. Essa é uma preocupação que deve ser barrada por nós. E diga aí, o que você tem feito para equilibrar as suas preocupações com o mundo atual, né, as suas preocupações em garantir uma qualidade de vida e a segurança da sua família, alimentar ou física? O que você tem feito em relação a isso? E quando eu faço essa pergunta, não é uma pergunta por engajamento. Eu quero efetivamente saber se você tem ideias e tal, porque eu estou sempre em busca de mais informações, mas a maioria das informações que eu acho no nosso meio parece que vem de uma mesma fonte, né? E é simplesmente copiada por diversos canais que dão o seu pitaco aqui ou ali, né? Que não é uma ideia ruim, né? Obviamente, na natureza nada se cria, tudo se aproveita, né? Mas obviamente o conhecimento ele é passado desta forma, né? Ele atravessa diversas fronteiras. Eu assisto canais americanos sobre preparação, por exemplo, e tem bastante coisa interessante. Mas quando eu faço uma pergunta, quando eu pergunto o que você faz, é uma pergunta sincera, porque eu realmente acho que algumas pessoas nem imaginam a pérola que ela tem ali de informação, de solução para algumas coisas que pode compartilhar com a gente. Pessoal, muito obrigado. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e até o próximo.
Boa, garota. Vem, Bjorn, vem, Bjorn. Bom, garoto. É. Vem, Ajax. Bom, garoto, bom, garoto.